Olá a todos, sejam muito bem-vindos à nossa última aula do curso de Introdução à Análise. E na aula de hoje, iremos falar sobre a mudança de variável para as integrais múltiplas. Minha ideia nesta aula, na verdade, é apenas fazer um resumo sobre este tópico. A demonstração é bastante longa, segue diversos passos, possui diversos lemas e eu não farei em detalhes. Apenas comentarei as ideias por trás destes resultados. Então, vamos começar primeiro explorando a ideia geométrica desse teorema de mudança de variáveis, já conhecido lá dos cursos de cálculo. A ideia do teorema é o seguinte: suponhamos que temos uma função f integrável definida em um conjunto y, j mensurável, y em um Rm, por exemplo. Então, gostaríamos de calcular a integral de f de y sobre este conjunto y. O que este teorema nos ensina é que é possível calcular esta integral em umas novas coordenadas quando eu tenho uma mudança de variável. Especificamente, se existir uma mudança de variável, um h, ou seja, um diffeomorfismo de classe C1 definido em um aberto U do Rm também, né, cuja imagem contém esse y, esse h de U, evidentemente também um aberto, porque eu estou supondo h um diffeomorfismo de classe C1. Essa função h é a nossa mudança de coordenadas. E o que o teorema de mudança de variáveis nos diz é que podemos calcular esta integral nas novas coordenadas, ou seja, f composto com h. E este cálculo é feito pela seguinte igualdade. Precisamos olhar para a pré-imagem de y aqui, um conjunto x aqui no domínio da h. E este conjunto x precisa ser j mensurável e compacto, de tal modo, evidentemente, que o y seja o h de x. H leva esse conjunto neste outro aqui. Sob essas condições, nós podemos calcular esta integral, que, uma vez que o y é h de x, podemos escrever ela dessa forma. E eu posso calcular isso nas novas variáveis, ou seja, uma integral sobre o conjunto x da f composto com h, a integral da f composto com h na nova variável x, aqui eu estou pensando variável y, aqui eu estou pensando variável x, sobre o conjunto x multiplicado por um fator de correção que é o determinante da h' de x em módulo dx. E é isso que afirma o teorema da mudança de variáveis. E como se demonstra esse resultado? Bem, nós tratamos dois casos. Primeiro, consideramos esse diffeomorfismo como o diffeomorfismo mais simples, que são as transformações lineares bijetivas, ou seja, os isomorfismos. E em seguida, consideramos o caso geral. Vejamos. Então, primeiro tratando das transformações lineares, que são bijetivas, e em seguida o caso geral. Para o caso linear, duas observações ou resultados são importantes, são cruciais. O primeiro é mostrar que vale o resultado da mudança de variáveis para a integral simples. Especificamente, esse lema que trata das integrações simples, integração de uma única variável, que afirma essencialmente que vale o teorema da mudança de variáveis quando nós temos uma função afim. Então, neste caso, nós gostaríamos de calcular a integral, no caso, a integral superior de f sobre um conjunto j. A função não precisa ser integrável. Função limitada definida em um intervalo j. Esse j deve ser t de i
seja a imagem do intervalo i por esta função, onde i é um intervalo compacto. Neste caso, vale a mudança de coordenadas, ou seja, calcular essa integral pode ser calculada nas novas coordenadas, ou seja, f composto com t, multiplicado por t' de x. Nota que isso é uma função da reta na reta, por isso o determinante aqui não aparece. E essa derivada aqui é simplesmente o coeficiente alfa em módulo. Ou seja, vale a mudança de coordenadas para este caso mais simples da reta. E qual é a ideia da demonstração? É a seguinte: primeiro observar que há uma relação entre as partições do intervalo i e as partições do intervalo j, que são t de i. Especificamente, se eu te dou uma partição do intervalo i, essa aqui, eu obtenho naturalmente uma partição do intervalo j, que é simplesmente calculando as imagens pela t desses elementos que compõem a partição q do intervalo i. E vice-versa também. Se eu tenho uma partição do intervalo j, ela também tem relacionado uma partição do intervalo i. Uma vez que nós temos essa relação entre partições do intervalo i e do intervalo t de i, que é o j, basta manipular as somas superiores. E aí devemos relacionar a soma superior de f relativa à partição p com a soma superior de f composto com t relativa à partição q. Na verdade, nós teremos ou esse caso 1, no caso em que o alfa é positivo, ou esse caso 2, no caso em que o alfa é negativo. Juntando 1 com 2, nós temos esta igualdade. Isso para quaisquer partição P e Q, uma vez que elas estão relacionadas. E aí, tomando o ínfimo em ambos os lados, segue imediatamente a igualdade entre as integrais superiores. Essa foi a primeira observação para demonstrar o caso linear da mudança de variáveis. Note que aqui tratamos apenas o caso unidimensional. A segunda observação importante é observar como são as transformações lineares que são bijetivas de Rm em Rm. E essa observação diz que qualquer transformação linear bijetiva, ou seja, invertível, de Rm em Rm, se exprime como produto estou pensando composta de transformações lineares, que são transformações elementares, também invertíveis, de dois tipos. O tipo 1 é essa daqui, que pega uma M-upla do Rm e associa uma nova M-upla do Rm, mantendo fixa as entradas x2, x3 até xm, e modificando apenas a primeira entrada, aplicando uma transformação linear como essa. Esse é o primeiro tipo. E o tipo 2 é a transformação linear que apenas muda de posição a i-esma coordenada com a j-esma coordenada. A i-esma passa a ser a j-esma e a j-esma coordenada passa a ser a i-esma. Evidentemente, essas duas são casos particulares de transformações lineares inversíveis, e o que afirma esta observação é que toda e qualquer transformação linear inversível do Rm em Rm pode ser decomposta em composições dessas duas transformações lineares deste tipo. Este resultado, que é essencialmente de álgebra, eu não vou discutir muito ele, vocês podem olhar o apêndice do parágrafo 6 do capítulo 6 do livro Duelo, um curso de análise, volume 2. Então, com essas duas observações, o fato de que qualquer transformação linear se exprime como composição desses dois tipos, mas aquele lema que nos ensina a mudança de variável no caso da integral simples, da integral de uma única variável, nós podemos provar o caso linear da mudança de variáveis para as integrais múltiplas. E aqui está o caso linear da mudança de variáveis, que basicamente afirma que
aquele resultado que eu comentei no início desta aula é válido para transformações lineares invertíveis, ou seja, para este caso particular de mudança de coordenadas. Especificamente, se nós temos uma transformação linear invertível do Rm em Rm e um subconjunto X do Rm, simplesmente um conjunto J mensurável e uma função f definida no T de x, no exemplo da introdução era o conjunto y, que seja integrável, então podemos calcular a integral de f sobre esse conjunto T de x como uma integral da composta f com t sobre o conjunto x, multiplicado pelo determinante da derivada. Observa aqui que, como estamos diante de uma transformação linear, o t' de x é simplesmente t. E como proceder para demonstrar este resultado? Bem, pela observação anterior que nós fizemos sobre as transformações lineares serem compostas de transformações elementares do tipo 1 e tipo 2, basta mostrar esse resultado para tais transformações lineares. Pois, uma vez que nós mostrarmos que este resultado vale para as transformações lineares do tipo 1 e do tipo 2, valerá para compostas de transformações lineares, logo valerá para uma t qualquer. E por que, uma vez demonstrado o fato para transformações lineares particulares, valerá para uma t qualquer? Vamos observar isso aqui. Vamos observar que se vale esse resultado para uma transformação linear T1 e uma transformação linear T2, então o resultado também valerá para uma transformação linear que é a composta dessas duas. Especificamente, temos uma função f definida em um conjunto Z. E estamos supondo que vale o teorema para uma f qualquer quando eu componho com a T1. E também estamos supondo que vale o resultado para uma f qualquer quando eu componho com a T2. Então, eu aplico mudança de variáveis aqui para trocar o trabalho de calcular uma integral de f em z para calcular a integral de f composto com T1 sobre y. Então, aplicando a fórmula de mudança de variáveis, calcular esta integral sobre T1 de y, este é o y, e a T1 leva ele em z. Aplicando a mudança de coordenadas aqui, teremos f composto com T1 sobre o y aqui é T2, multiplicado pelo determinante da t' de 1. Podemos até apagar a derivada, já que uma transformação linear, a derivada coincide com ela mesma. Então, isso foi aplicando, uma vez que eu sei que vale a mudança de coordenadas para transformações lineares T1 e uma f qualquer. Agora eu vou olhar para essa composta aqui, f composto com T1 e multiplicado por esse fator de correção, que é apenas um número, e eu vou chamar essa daqui de f til. Essa f til está definida aqui. E aí eu vou aplicar a mudança de coordenadas para essa f til. Para trocar o trabalho de calcular a integral da f til sobre y, para calcular a integral de f til composto com T2 sobre x. Então, aplicando novamente a fórmula de mudança de coordenadas agora para f til, onde f til é essa composta multiplicada por este número. Nós já sabemos que ela é integrável, porque essa daqui é dada por esta integral. E aí, aplicando a mudança de coordenadas, calcular esta integral da f til sobre T2 pode ser calculada como a integral dessa composta com a T2 sobre o conjunto x, multiplicado pelo determinante da T2. Então, se nós chamarmos de T a composta T1 com T2, juntando essa igualdade com a anterior que nós tínhamos,
a integral original da f sobre o conjunto z, que é o t de x, pode ser calculada como esta integral aqui, sobre o conjunto x. F composto com T1 composto com T2. T1 com T2 é T. Multiplicado pelo determinante de T1 pelo determinante de T2. Esse produto de determinantes é o determinante da própria T, já que a T é esta composta. Então, de fato, se vale a mudança de coordenadas para duas transformações lineares em particular, valerá para qualquer transformação linear que seja composta dessas originais. Com isso, nós nos reduzimos a considerar os casos em que as transformações lineares são do tipo 1 ou tipo 2. Então, devemos considerar os casos em que a T é uma transformação linear elementar do tipo 1 ou 2. Para tratar o caso em que a T é do tipo 1, isto é, a T é uma transformação linear desta forma, mantém fixas as coordenadas x2, x3 até xm e modifica a primeira entrada, desse modo aqui. Para tratar este caso, a ideia é aproveitar que esta transformação linear, no fundo, é uma mudança de variáveis em apenas uma coordenada. E com isso, utilizar o lema que nós vimos anteriormente. Então, vemos que de fato essa é uma transformação linear invertível e consideramos blocos contendo x e o t de x. E os blocos serão da forma um intervalo cartesiano, um bloco do Rm-1. Este é um bloco que contém x e este é um bloco que contém o t de x. E aí, com a notação adequada, nós utilizamos o teorema da integração repetida para ver a integral de f sobre t de x, que pode ser olhada como uma integral sobre o bloco que contém o t de x, como uma integração repetida no intervalo, seguido de uma integração no bloco em Rm-1. E aí, para calcular esta integral mais interna, aqui nesta variável é onde a t age, nós podemos recorrer ao lema para fazer uma mudança de coordenadas aqui. E reorganizando as coisas, nós reescrevemos essa integral como uma integral da composta sobre o bloco A, valendo então a mudança de variáveis para este caso, uma vez que a integral no bloco A coincide com a integral em x. Para tratar o caso em que t é do tipo 2, ou seja, é aquela que apenas troca de posição a i-ésima coordenada com a j-ésima coordenada, a primeira observação que fazemos é que, neste caso, o determinante é menos 1, portanto, o módulo do determinante é 1, e com isso, a fórmula que nós devemos mostrar é essa aqui. E para fazer isso, nós iremos olhar a integral como limite das somas de Riemann. E aqui o passo crucial é o seguinte: considera aqui o conjunto x e considera aqui o conjunto t de x. Nós iremos fazer uma decomposição do conjunto x, isso irá gerar uma decomposição natural no conjunto t de x, e o passo crucial é relacionar o volume desse conjunto com o respectivo volume da imagem desse conjunto. Então, o primeiro passo é obter a relação entre esses volumes. E a relação é que os volumes são iguais. O volume deste conjunto é exatamente igual ao volume deste conjunto aqui. O que é de se imaginar, uma vez que aqui só estamos trocando de posição duas coordenadas. E essa relação é válida para todo o conjunto J mensurável. E como é feito isso? Considera primeiro o caso de um bloco, onde o Z é um bloco. Isso é fácil ver, mas eu deixo como exercício para vocês escreverem. E neste caso em particular, a imagem do bloco é também um bloco. E para o caso onde o Z é um subconjunto J mensurável qualquer,
E aí nós consideramos A um bloco contendo Z e, portanto, o bloco T de A, que nós sabemos que é bloco, pelo que nós acabamos de ver, contém o T de Z. E aí nós relacionamos as partições do bloco T de A com as partições do bloco A. E olhamos para o volume do bloco pela definição, como sendo a integral da função característica. E aproveita que o volume do bloco B é exatamente igual ao volume do bloco T de B. Nós temos a igualdade. Estabelecida essa relação, nós podemos fazer uma decomposição qualquer do x para obter uma decomposição do T de x e novamente aproveitar a relação entre os volumes. O volume do x é igual ao volume do T de x. E aí concluímos a igualdade. Bem, isso prova o caso linear da mudança de variáveis. E o importante corolário deste resultado é o seguinte, que relaciona os volumes de x com o volume de T de x, onde x é um conjunto J mensurável, evidentemente, e T é uma transformação linear de Rm em Rn. Especificamente, se x é um subconjunto J mensurável do Rm e T uma transformação linear qualquer do Rm em Rm, então a relação entre o volume de x e o volume de T de x é a seguinte. A demonstração desse fato é fácil, basta separar em dois casos. Quando T não é inversível, este determinante aqui é zero, então isso significa mostrar que o volume de T de x é zero, mas neste caso a imagem da T é um subespaço vetorial de dimensão menor do que M, portanto, um conjunto com interior vazio, logo um conjunto com volume zero. E, portanto, todos os seus subconjuntos J mensuráveis também têm volume zero. E no caso em que a T é inversível, basta aplicar o resultado anterior para a função constante igual a 1, que temos diretamente o resultado. Por fim, para tratar o caso geral, primeiro é necessário fazer diversos lemmas. O primeiro deles relaciona os pontos de descontinuidade da f com a f composto com h, que são as funções que nós estamos buscando calcular a integral e relacionar a integral lá no teorema de mudança de variáveis. Ele diz que se estamos nas mesmas condições lá do teorema de mudança de variáveis, ou seja, um difeomorfismo de classe C1 entre abertos, um subconjunto x e uma função f definida em h de x, que é o conjunto y. Então, os pontos de descontinuidade da f e da f composto com h são relacionados por esta igualdade. Os pontos de descontinuidade da f composto com h é igual a h-1 df. Aqui eu faço em detalhes a demonstração, deixo para vocês olharem com calma. O próximo resultado de caráter meramente topológico diz que se temos um conjunto compacto contido em um subconjunto aberto do Rm e uma função φ definida no U cartesiano U, assumindo valores reais, tais que φ de x igual a 1 para todo x no conjunto x, então, dado qualquer epsilon, existe delta tal que φ de xy está suficientemente próximo de 1 para todo xy suficientemente próximo um dos outros. Esse resultado eu deixo como exercício para vocês, mas é fácil fazer ele. Basta, por exemplo, supor por contradição que isto não é válido. O próximo lema relaciona o volume de h de x com o volume de x e a norma de h' de x, onde h é como na mudança de coordenadas, onde foi homorfismo de classe 1, e x é um compacto J mensurável. Especificamente, a relação que há entre os volumes é a seguinte: o teorema afirma que h é J mensurável e o volume da h de x está controlado
pelo volume de x e este supremo aqui. Bem, vou comentar rapidamente apenas o fato de h de x ser j mensurável. Observa que, como h é um homeomorfismo, vale essa igualdade: a imagem da fronteira e a fronteira da imagem. E uma vez que x é j mensurável e h é de classe C1, temos, pelo fato de x ser j mensurável, a fronteira tem medida nula. E como h é de classe C1, conjuntos de medida nula são invariantes por aplicações C1. Logo, a medida da imagem da fronteira vale zero. Só que por esta relação, esta medida coincide com a medida da fronteira de h de x. E isso mostra que o h de x é j mensurável. E aqui eu faço com detalhes para vocês a estimativa, deixo para vocês lerem. E o último lema que nós precisaremos, que basicamente diz o seguinte: se nós temos uma função integrável, definida em um conjunto x j mensurável, evidentemente, e dada qualquer decomposição do conjunto x, se nós tivermos valores etas em função da decomposição de tal modo que vale esse limite, onde esse limite é entendido dessa forma: para todo epsilon existe delta tal que norma da decomposição menor do que delta, implicando que estes valores eta i também são menores do que epsilon. Então, o limite desta soma de Riemann com um acréscimo converge para a integral de f sobre x. Aqui eu também faço a demonstração para vocês olharem com calma. E bem, uma vez que temos todos esses lemas, nós podemos enunciar e demonstrar o teorema da mudança de variáveis. Rigorosamente, o teorema diz que se nós temos um diffeomorfismo de classe C1 definido entre abertos e um x subconjunto de U, domínio do diffeomorfismo, onde esse x é um conjunto compacto e j mensurável, então, dada qualquer função f definida sobre h de x que seja integrável, lembrando que o h de x é também j mensurável, como nós observamos no lema anterior, nessas condições temos que a composta f com h é também integrável e a integral de f com a composta f com h está relacionada por esta igualdade. Em outras palavras, para calcular esta integral de f na variável y, ela pode ser calculada na nova variável x via esta relação. E a ideia para demonstrar este resultado, na verdade, é primeiro mostrar que vale esta desigualdade, menor ou igual. E uma vez valendo menor ou igual, é possível chegar ao resultado. E para mostrar a desigualdade, nós recorremos à definição de integral como limite das somas de Riemann. E usamos todos os lemas que apresentamos até aqui. Então, primeiro observamos que, a partir do lema 2, o fato da f ser integrável implica necessariamente em que a f composta com h também é integrável. Lembrando que o lema 2 é aquele que relaciona os pontos de descontinuidade da f com os pontos de descontinuidade da f composto com h. E aí, consideramos o caso em que a f é maior ou igual que zero e tomamos uma decomposição pontilhada do x, que gera uma decomposição pontilhada do h de x, e olhamos para a integral como o limite das somas de Riemann. E aí a gente trabalha neste somatório. Como iremos obter uma desigualdade, nós argumentamos para obter estimativas por cima deste termo. O primeiro deles é uma estimativa sobre este volume, para que apareça o determinante multiplicado pelo volume do xi. E isso a gente usa aquele lema anterior. E aí, argumentando, obtemos uma estimativa como essa. E, portanto,
podemos trocar este volume pelo volume do xi multiplicado por este termo. E aí, pelo lema que acabamos de ver, ao passar o limite, apesar de termos um acréscimo, esse limite convergirá para a integral da f composta com h multiplicada por o determinante. E aqui temos um trabalho para mostrar que de fato podemos usar o lema anterior, ou seja, mostrar que de fato esses zetas que nós encontramos verificam esse limite. E para mostrar isso se usa o lema 3 para esta função aqui. Deixo os detalhes para vocês lerem com calma. E uma vez provado isso, a passagem ao limite naquela desigualdade acima nos dá o que queríamos. E assim estabelecendo a desigualdade. E uma vez que temos a desigualdade, na verdade já temos o resultado, porque uma vez estabelecida que vale esta desigualdade, nós podemos aplicar esta mesma desigualdade para esta integral, considerando ao invés da h, h menos 1, e essa função f til, que é esta composta vezes o produto por este do determinante. E aplicando esta desigualdade aqui sobre essas condições, chegamos que esta integral é menor ou igual que esta daqui e, portanto, segue o resultado. Estabelecendo então a igualdade. Com este pequeno resumo aqui desse importante teorema, eu vou finalizando esta última aula por aqui. Então fiquem todos bem, se cuidem e até mais.